E estou firmemente convencido de que a forma como o Islã é praticado em 2024 no Reino Unido não é compatível com a nossa democracia liberal muçulmana. Os debatedores na União de Oxford não estavam preparados para que este homem assumisse a palavra. Dê uma olhada. Muito obrigado. Membros do Comitê da União de Oxford, por me convidarem esta noite. Tenho que dizer que, embora sempre tenha sido uma ambição minha falar aqui, o tema que foi proposto é particularmente sensível. E eu pensei muito e profundamente sobre se deveria ou não aceitar esse mandato. Mas é claro, este é um bastião da liberdade de expressão, então vou falar sem medo e sem favorecimento neste debate. Primeiramente, gostaria de dizer que a proposta não está totalmente correta. A proposta não está totalmente correta. Porque não me interessa um debate sobre a compatibilidade do Islã com a democracia na teoria, ou se já foi compatível com a democracia no passado, ou se por algum tipo de gênese pode ser compatível no futuro. O que me preocupa é se o Islã é compatível. Izud mencionou isso em seu discurso com a democracia liberal que praticamos no Reino Unido. Pois foi o Reino Unido que deu origem a essa instituição. E a capacidade de termos esse debate, como eu disse, que terei sem medo, seja qual for a situação. Não é muito curioso presumir que só existe uma versão da democracia, que é a democracia parlamentar britânica, a concepção ocidental do mundo, e presumir que só porque países de maioria muçulmana não seguem as mesmas regras e leis, isso significa que eles devem ser incompatíveis com a democracia. Eu não estou... Você está interpretando errado. Você está interpretando errado o que eu estava dizendo. Eu não estou interessado em saber se o Islã é capaz de ser compatível com a democracia. Eu só estou interessado em saber se o Islã é compatível com a nossa democracia no Reino Unido. Porque eu moro no Reino Unido e sou cidadão britânico. Então, para mim, isso não é um debate teórico. Para mim, isso é um debate prático. Onde está o Islã neste momento e onde está a nossa democracia liberal no Reino Unido? Então, deixe-me começar com duas anedotas. Há 2 anos, o reitor do Trinity College defendeu um jovem colega durante o Evensong, quando ele descreveu Jesus como sendo transgênero. E a ferida no peito de Jesus, que ele recebeu de uma lança romana, como se parecesse com uma vagina. Esse reitor ainda mantém o emprego. Ele atraiu um pouco de reprovação pública na época, mas tudo passou em 48 horas e ele ainda mantém o emprego no Trinity College, em Cambridge. Compare isso ao destino do professor de escola secundária em Batley, que distribuiu algumas caricaturas do profeta Maomé. Foi ameaçado de morte após distribuir essas imagens, foi imediatamente afastado de seu cargo pela escola e ainda vive escondido. Ou seja, no Reino Unido moderno de hoje, pode ser que o Islã consiga encontrar uma forma de ser compatível com a democracia. Mas não consigo perceber nenhum senso de liberdade de expressão evidente na forma como aquele professor do ensino médio foi tratado. A liberdade de expressão, que é a pedra angular da Câmara na qual estou falando agora, e a pedra angular da democracia britânica, é totalmente incompatível com a democracia. Aquele professor de escola secundária ainda deveria estar se escondendo, temendo por sua vida no Reino Unido em 2024. Vou falar um pouco sobre o Islã. O Alcorão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus escrita pelo profeta Maomé, conforme lhe foi comunicada pelo anjo Gabriel. É a palavra de Deus. Ela não pode ser melhorada, é perfeita. E por ser perfeita não tem falhas. Com críticas, compare isso com a francamente absurda descrição apresentada pelo reitor do Trinity College há 2 anos. Vocês conseguem imaginar, senhoras e senhores, por um segundo, o tratamento que o reitor teria recebido se tivesse descrito o profeta Maomé nesses termos: palavra de Deus é negar a Deus. Então estou aqui para falar sobre a democracia liberal e sua compatibilidade com o Islã.
E eu acredito firmemente que a forma como o Islã é praticado em 2024 no Reino Unido não é compatível com a nossa democracia liberal. Além disso, e essa é a principal parte na qual desejo focar, a forma como nossa democracia liberal evoluiu tornou o Reino Unido particularmente vulnerável a ideologias estridentes, incessantes, proselitistas e agressivas. E o motivo pelo qual digo isso é que, mesmo tendo sido o nosso liberalismo que nos permitiu pensar além do auge do nosso poder e abolir a escravidão, mesmo tendo sido o nosso liberalismo que nos levou a abolir a posse de escravos e depois a combater a escravidão nos mares, a um custo humano e financeiro enorme para este país. Foi o nosso liberalismo que deu o direito de voto às mulheres, foi o nosso liberalismo que promoveu as mulheres e lhes deu igualdade na sociedade britânica. Foi sobre o nosso liberalismo que a nossa democracia foi fundada. O nosso liberalismo, neste momento, está indo pelo caminho errado. Estou no meio do raciocínio, ele foi longe demais. O nosso liberalismo. E eu achei interessante ouvir o debate entre o atual presidente da União e vários interlocutores antes deste debate começar. Muito disso girou em torno do que eu consideraria diversidade, equidade e inclusão. Houve muita conversa sobre racismo. Falaram sobre uma mulher que foi fotografada e ela ficou particularmente ofendida porque era muçulmana. Por que isso teve alguma relevância na descrição da ofensa dela? Claro, ela poderia ficar justamente ofendida por ter sido fotografada sem sua permissão. O que é isso aí? No chat? O palestrante Chan disse que o exército ainda está envolvido. Um membro do comitê se ofendeu com alguns comentários. Tenho certeza de que o palestrante não ouviu essa reclamação. Desculpe se ofendi alguém, vou parar de discutir esse assunto. Diversidade, igualdade e inclusão é o erro que o nosso liberalismo está cometendo para promover minorias no Reino Unido. Agora somos uma sociedade multicultural e para dar conforto às novas culturas que chegaram ao Reino Unido, o nosso liberalismo agora discrimina progressivamente a favor delas. A democracia, que é para a maioria, ficou em segundo plano em relação ao liberalismo, que é para o indivíduo, e o que temos no Reino Unido, e não se engane quanto a isso, não é uma sociedade integrada e estável. Por meio da diversidade, equidade e inclusão e da promoção das minorias acima de tudo, e se necessário, muitas vezes em detrimento da maioria, criamos silos culturais. E não estou falando apenas sobre muçulmanos, estou falando sobre hindus, estou falando sobre diferentes formas de muçulmanos e ideologia de gênero. Eu realmente não sei como descrevê-los. Todos os tipos de minorias agora estão sendo promovidas, celebradas e praticadas em silos culturais. E o Islã é o mais forte desses silos. E o Islã é uma ideologia estridente e vigorosa. A menos que o Islã consiga se liberalizar e consiga se ver como nada mais do que igual a todas as outras ideologias e todas as outras religiões. Neste país, isso não é compatível com a democracia liberal britânica. Muito obrigado a todos. Trabalho absolutamente brilhante de Ben Habib, alguém que tem sido uma estrela em ascensão lutando contra o islamismo. Você pode conferir o canal dele, Ben Habib, no YouTube, e você pode ver isso. Eu sinto que isso é meio auto-evidente. E até mesmo há muçulmanos do outro lado desse debate concordando com ele, dizendo não, sim, o Islã não é compatível com a democracia porque tudo meio que se curva a Alá e Maomé e todas essas outras coisas. E muitas das leis no Alcorão, na lei Sharia, são completamente incompatíveis com a democracia padrão americana e europeia. Elas simplesmente são totalmente opostas, não se cruzam em nada, certo? Seja casamento de menores, seja o testemunho de uma mulher, isso não vai funcionar.
Se você tivesse a Sharia ou se praticasse o Islã em sua totalidade, como muitos muçulmanos fazem, especialmente no mundo muçulmano e islâmico, isso não seria compatível com a democracia. E como ele diz, se o Islã se reformar, isso mudaria e haveria muitos benefícios com a reforma do Islã. E, com sorte, o Ocidente pode eventualmente, de certa forma, coincidir com os muçulmanos. Mas o problema é que parece haver esse tipo estranho de, e eu já comentei sobre isso antes, esse tipo estranho de efeito óleo e água quando se trata do mundo islâmico, que por algum motivo muçulmanos que são muito extremistas acabam subindo ao topo e muçulmanos que são mais moderados, reformistas e que tentam mudar o Islã são empurrados completamente para baixo. Porque existe uma tendência de que visões extremistas em geral acabem subindo ao topo. Pode ser verdade, mas isso realmente não ocorre no mundo judaico. Acontece um pouco, talvez, no espaço online americano, mas não tanto assim. Não a ponto de você ter pessoas imames pedindo a morte de indivíduos, ou seja, você não tem cristãos online. Personalidades desse tipo, muito grandes, que estão pedindo violência, certo? Mas você tem isso no mundo islâmico, isso é um problema. Então, descobrir por que isso acontece, corrigir isso e fortalecer a reforma muçulmana é provavelmente, você sabe, um bom passo na direção certa. Enquanto isso, porém, é preciso tomar medidas para evitar arruinar o seu país. Então, definitivamente colocar o seu país em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, tentar construir uma ponte com aqueles muçulmanos que estão buscando reformar, mudar e serem compatíveis com o Ocidente. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Você está pronto para mudar sua vida? A Dream Raffle está te dando a chance de fazer exatamente isso e ganhar um apartamento de luxo de 1,2 milhão de dólares em Jerusalém, bem no coração da capital de Israel. Garanta seus ingressos antes de 22 de dezembro e você também concorrerá a um bônus em dinheiro de 15 mil dólares. Não espere, essa pode ser a casa dos seus sonhos e o seu prêmio dos sonhos. O link está na descrição abaixo. Garanta seus ingressos agora antes que seja tarde demais.